Eu vou ter que começar esse vídeo falando sobre algo que eu já falei várias vezes aqui, que é discutindo a estratégia que a Netflix tem demonstrado em relação ao seu catálogo. Porque a gente precisa pensar que nos últimos anos a Netflix ganhou vários concorrentes de peso. Hoje em dia, a Netflix, que já era uma distribuidora e uma exibidora de filmes, também é produtora. Então ela precisa concorrer com produtoras que estão há 100 anos no mercado americano, né? Com a Warner, que lança seus filmes na HBO Max, que agora é Max, com a Paramount, com a Sony, com a Disney, que tem o Disney Plus, e obviamente esses estúdios têm muito mais catálogo de todos os gêneros do que a Netflix. E a estratégia que a Netflix tem feito é, ela precisa de catálogo, ela precisa ter uma variedade de gêneros, uma variedade de tipos de filmes dentro de cada subgênero, de cada gênero, e por isso me parece às vezes que ela está disposta a lançar filmes que sejam genéricos, filmes que tudo bem sendo muito copiados de outros filmes que vieram antes, desde que eles cumpram uma cota dentro desse catálogo que ela precisa ter para concorrer com esses cachorros grandes que são os grandes estúdios de Hollywood. Então o que a Netflix faz muitas vezes, principalmente nesses filmes maiores, mais importantes que ela lança no catálogo, é pegar filmes que já deram certo antes e fazer filmes que são cópias mal disfarçadas, ou pelo menos que são uma mistureba de referências, uma mistureba de plágios. E Atlas, que é o filme de ficção científica e de ação protagonizado pela Jennifer Lopez, que a Netflix está lançando hoje, se encaixa exatamente nesse tipo de filme sobre o qual eu tô falando. Esse é um filme, gente, absolutamente genérico, absolutamente sem imaginação, absolutamente repetido, batido, copiado de muita coisa que veio antes. E óbvio, se ele tá copiando muita coisa que veio antes 20, 30 anos atrás e que já veio com várias outras cópias anteriores a ele, é claro que ele vai ser uma das versões mais batidas, mais cansadas desses filmes. É um filme que não tem absolutamente nada de original, absolutamente nada de novo para apresentar. A história é sobre inteligência artificial. A gente conhece uma analista de dados vivida, como eu falei, pela Jennifer Lopez, que acaba entrando numa missão a partir do momento em que o Departamento de Estado, eu não sei se qual é o órgão do governo, mas que acaba descobrindo que um robô que cresceu com ela praticamente como um irmão e que foi responsável por um ataque terrorista que matou centenas de milhares de seres humanos, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? Organizou uma rebelião das máquinas, uma rebelião dos robôs, agora tá escondido num outro sistema solar. E aí quando eles encontram o paradeiro dele, eles acabam colocando ela junto lá na missão para ir tentar buscar esse cara, trazê-lo vivo para retirar algum tipo de informação, né? E depois provavelmente executá-lo. Não espere desse filme nenhum tipo de lógica científica. Esse é um filme de ficção científica que joga no ralo tudo que é tipo de conexão com a realidade. Logo que aquela missão vai embarcar, a gente já vê que a nave se levanta e sai da atmosfera em 2, 3, 4 segundos, né? Mesmo que, obviamente, a gente entenda que pode ser uma simplificação para tornar as coisas mais dinâmicas, é no mínimo engraçado pensar que, aparentemente, aquela nave não tem resistência nenhuma da gravidade, ao contrário das batalhas que acontecem no espaço sideral, porque lá sim tem gravidade, ou seja, na atmosfera da Terra não parece ter muita resistência gravitacional, mas no espaço tem gravidade. E além disso, é engraçado porque, por exemplo, você vê até alguns pequenos detalhes e consegue, sem prestar muita atenção, perceber a falta de lógica, a falta de estudo, a falta até de cuidado com os detalhes da produção. A protagonista tá lá dentro da nave e a gente vê pela janela, parece que tem 1 milhão de estrelas do lado de fora da janela passando muito rapidamente. E eu fico pensando, será que os produtores ou roteiristas ou o diretor do filme sabem qual é a distância entre uma estrela e outra, né? Porque mesmo que eles estivessem na velocidade da luz, para percorrer a distância entre uma estrela e outra, já demoraria bastante tempo, né? Mas na janela a gente vê milhares de luzinhas assim de estrelas passando rapidamente, como se eles estivessem percorrendo aquelas estrelas num ritmo alucinado. Ai, mas eu vi o filme só como um filme de fantasia, só como um filme escapista, de ação, etc. Tudo bem, mas eu tenho o direito também de analisá-lo a partir de um ponto de vista de ficção científica, que é um dos gêneros que ele apresenta. Como ação, esse filme aqui não apresenta nada de novo também. A ação do filme é muito burocrática. O filme demonstra uma dificuldade patológica de desenvolver qualquer tipo de ideia de uma maneira minimamente interessante do ponto de vista visual. Por exemplo, tem um momento lá em que a protagonista tá sincronizando, isso é uma ideia legal, inclusive, com uma consciência de inteligência artificial, né? Dentro da mitologia do filme, você consegue conectar a sua consciência com uma consciência artificial e as duas viram uma consciência híbrida. É uma ideia que o filme não desenvolve direito, mas no momento em que essa sincronização tá acontecendo, o máximo que o filme consegue fazer
fazer visualmente pra gente ver o que tá acontecendo é ver a Jennifer Lopez olhando pros lados assim e vários gráficos em volta do capacete dela. Ou seja, tudo que o filme consegue fazer visualmente pra descrever, pra narrar, pra demonstrar um evento tão intrigante quanto a consciência de uma ser humana com a consciência de uma máquina se integrando, sincronizando, é mostrar ela olhando pros lados e vários gráficos aparecendo na tela. É um filme muito, mas muito limitado do ponto de vista de ideias. E por falar em ideias, tudo que o filme tenta desenvolver aqui de temas em relação à inteligência artificial são temas que o cinema já vem desenvolvendo há 30, 40 anos. Se você pegar ideias, por exemplo, né, de que a inteligência artificial pode dominar o mundo porque ela vai perceber que o ser humano está dominando a Terra e está destruindo o planeta, e quando o ser humano passar a ser a maior ameaça do próprio ser humano, as máquinas para proteger o planeta vão se voltar contra a gente. Isso já é algo que diversos filmes já desenvolveram antes, e o filme ainda trata como uma reviravolta, né? Lá no final ele quer que a gente fique surpreso quando a gente descobre a motivação do vilão, quando a motivação é essa e é a motivação mais óbvia do mundo. Ou então, tem uma outra ideia que o filme só joga várias vezes na nossa cara ali durante a projeção, mas não consegue desenvolver a partir da linha 2, que é o fato de que a protagonista várias vezes fala pro Smith, né, que é aquela inteligência artificial com a qual ela tá fazendo amizade e que ela precisa sincronizar em determinado momento, e ela fala: não, você não é um ser, você não é alguém que tem consciência, você é só uma série de dados, uma máquina que processa dados e que obedece o que essa codificação manda, blá blá blá. E aí ele responde: ué, mas não é isso que também é a vida humana? E isso é uma ideia interessante, né? Colocar a gente no mesmo nível da inteligência artificial, no sentido de que a gente é resultado das sinapses que o nosso cérebro faz, e muitas vezes até na ciência já há experimentos em que os especialistas conseguem prever as nossas decisões através da previsão ou da demonstração que as sinapses cerebrais já fazem antes da gente decidir alguma coisa. Isso é uma ideia muito interessante, é um campo muito rico de estudo, mas o que o filme faz é só citar esse diálogo várias vezes. Ele se repete, tem outro momento em que a protagonista vai falar a mesma coisa pro Smith e ele vai responder a mesma coisa pra ela: ué, mas vocês também são a mesma coisa, e fica nisso. O filme só esboça comentar, mencionar discussões científicas sobre a proliferação e também o desenvolvimento das IAs, mas ele não vai até a linha 2. Eu ia falar página 2, mas na verdade ele não vai até a linha 2. Boa parte do filme e boa parte das cenas de ação se passam dentro daquele exoesqueleto no qual a protagonista consegue se mover em outro planeta, de outra constelação, mas isso também não é desenvolvido. Isso é uma ideia legal também, o fato de que a ciência hoje em dia permite, né, que pessoas consigam mover um exoesqueleto apenas com a força do cérebro, mas o filme sequer tenta discutir as implicações morais, éticas, nada disso. O filme apenas menciona temas que já foram discutidos de uma maneira muito mais inteligente em outros filmes anteriores, vai jogando isso na tela e não desenvolve nenhum deles. Tem uma tentativa no final de desenvolver uma relação entre a protagonista, que é a Atlas, e o Smith, que eu acho que não funciona, assim como uma mensagem bem batida sobre superar os próprios traumas e entender que você não é culpado por coisas que você achava que eram responsabilidade sua, e a viagem ao espaço vai fazer com que ela olhe pra dentro e reanalise o passado dela e consiga seguir adiante. Isso também é muito batido, assim como tudo nesse filme. É um filme que, como eu falei, ele serve apenas para que a Netflix tenha um filme desse tipo ali no seu catálogo, mesmo que as outras tenham filmes muito mais originais, muito mais inventivos e que estavam muito mais à frente do seu tempo na época que foram lançados. Se você se submeter a essa tortura e assistir a esse filme, eu quero que você venha aqui me dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, por favor, me ajuda muito aqui no canal. Se inscreve se você ainda não está inscrito, clica no sininho e em sempre para que o YouTube te avise sempre que eu publicar vídeo novo por aqui. E por hoje é isso, um abraço, tchau!